Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Hebreus, mas vamos chegar a uma secção totalmente nova, uma secção tremenda. Eu espero que seja tão entusiasmante para si esta secção como é para mim. Nós estamos a chegar ao capítulo 11 do livro de Hebreus. Este capítulo 11 é intitulado o capítulo da fé, ou o capítulo dos heróis da fé. Aqui temos, de facto, uma galeria de heróis descrita, onde vemos vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, que manifestaram a sua fé de uma forma concreta e prática no seu dia-a-dia. E nós vamos poder ver aqui o que significa, afinal de contas, a fé. Muitas vezes as pessoas fazem confusão acerca da fé. É preciso ter fé para isto, é preciso ter fé para aquilo. Aliás, até os próprios discípulos, quando estavam com Jesus, disseram a certa altura: Senhor, aumenta-nos a fé. Então, de facto, nós seres humanos temos um déficit de fé. Precisamos de Deus, mais uma vez, Deus falar ao nosso coração para que a nossa fé aumente. É interessante ver que a própria Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você está no bom caminho para aumentar a sua fé. É ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus, que a fé aumenta. Então nós estamos aqui num capítulo de homens e mulheres que foram de alguma forma revolucionários pela fé. Na sua geração eles fizeram coisas tremendas. Algumas destas coisas tremendas provavelmente não são aquilo que você está a pensar. Normalmente nós pensamos nas questões de fé como sendo alguém que alcança vitórias, coisas tremendas nesse sentido. Pessoas que, como vamos ver aqui, e o autor de Hebreus é muito feliz na forma como ele constrói este texto, pessoas que aqui venceram a morte, fecharam a boca a leões, como o caso de Daniel, pessoas como Davi que mataram gigantes. Isto pela fé, eles fizeram isto. Mas é interessante ver este capítulo, que no mesmo capítulo que vemos homens fazerem coisas tremendas, como Moisés, que abriu o Mar Vermelho, coisas do género assim, é interessante que ainda que o texto bíblico não valoriza muito estes aspectos, mas ao mesmo tempo ver, lá mais para a frente, que mesmo os mesmos homens, a mesma fé grandiosa, é a fé que leva algumas pessoas a padecer, a sofrer, a estarem limitadas na sua liberdade, alguns até a perder a vida por causa da sua fé. Realmente é interessante quando nós criamos uma imagem estanque da fé e depois dizemos coisas que não são de acordo com o texto bíblico. Aqui nós vemos que pessoas que pela fé conseguiram vencer a morte, portanto não foram mortos, como o caso de Daniel, venceram gigantes, como o caso de Davi, venceram Moisés, a mesma coisa, venceu a morte também, portanto Deus o livrou da morte. Temos casos destes, mas depois temos mais para a frente pessoas que foram cerradas pelo meio, pessoas que morreram por causa da fé em Cristo. Nós hoje em dia temos algumas comunidades que fazem afirmações que não são completamente verdades, não são completamente reais no sentido bíblico da questão. Quando dizemos, poderíamos pegar nestes textos e dizer, ok, quem tem fé é aqueles que conseguem matar gigantes, é aqueles que conseguem vencer a morte. Então e os outros que morreram por causa do Evangelho, por causa do amor a Cristo? São pessoas sem fé? Estão em pecado? O que é que aconteceu a essas pessoas? O texto de Hebreus diz que essas mesmas pessoas são pessoas de fé. Hoje em dia temos pessoas que fazem discursos semelhantes a estes, dizendo, ok, se uma pessoa tem fé, não pode ficar doente. Um cristão com fé nunca está doente, é sempre curado. Um cristão com fé é rico. Isto não é completamente verdade. Não é verdade isso. Há cristãos cheios de fé que passam por situações de doença e ao passarem por essas situações de doença, realmente a sua fé aumenta. É preciso ter fé para saber esperar. Aliás, nós iremos ver também, vamos ver aqui o exemplo do maior homem de fé, o chamado pai da fé, que é Abraão. Sabem porque é que Abraão é chamado o pai da fé?
Não é porque ele simplesmente alcançou a promessa. É porque ele soube esperar 25 anos para receber a promessa. E é por isso que ele é considerado o pai da fé. Nós hoje em dia temos a ideia de que se nós orarmos, temos que receber no dia a seguir, ou melhor, quem tem muita fé recebe até na hora, logo o pedido que está a fazer. Isto não é propriamente o ensino bíblico sobre a fé. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam, a convicção dos factos que se não vêem, diz aqui Hebreus 11, verso 1, mas é exatamente essa convicção firme de que eu vou receber independentemente do tempo de espera. Talvez você está a orar pelo seu cônjuge há 10, 15 anos e ele não aceita Cristo, ainda não entregou o seu coração. Talvez está a orar pelo seu filho há 5, 10 anos e ainda o milagre não aconteceu. Eu quero desafiá-lo através destes textos bíblicos, persevere na fé. Fé não é receber de imediato aquilo que se orou. Fé é saber esperar o tempo de Deus para receber a promessa que Deus lhe fez. Se Deus lhe deu uma promessa nessa área, fique firme, continue, persevere, continue a orar, a interceder, a manter-se firme no seu exemplo cristão, a viver os valores e os princípios de Deus. Não desanime nem abandone a sua fé só porque ainda não recebeu o que está a pedir. Realmente Deus é um Deus que nos quer fazer crescer. A perseverança é algo que Deus quer trabalhar no nosso coração. Abraão foi considerado o pai da fé porque soube esperar 25 anos para obter o filho da promessa. Então vale a pena seguir estes exemplos tremendos de fé. Não nos deixemos enganar por discursos aparentemente espirituais. Não nos deixemos enganar por discursos bonitos que parecem até saídos das Escrituras, mas que nos retiram a perseverança, mas que nos retiram o saber esperar, mas que nos trazem para uma fé imediatista do aqui e do agora. Eu sei que assenta perfeitamente na nossa geração. Este discurso do imediatismo, você ora agora e já está curado, já recebeu a cura em nome de Jesus, mesmo que não esteja curado. Alguns ainda já são curados e nem têm doenças. Infelizmente temos discursos deste género. Precisamos de acabar com esta hipocrisia cristã que muitas vezes minam a confiança das pessoas em relação a Cristo. Precisamos voltar aos rudimentos da fé. E aqui os rudimentos da fé falam-nos de perseverança. O capítulo anterior, o capítulo 10, que nós vimos no último programa, fala-nos exatamente disso, de ficarmos firmes na nossa confiança, ficarmos firmes e perseverarmos naquilo que Deus nos deu. Esse discurso do imediatismo, como disse, assenta bem na nossa geração, porque nós somos a geração do micro-ondas, a geração do aqui e agora. Já não queremos a comida feita à lenha, porque isso leva que tempos, ainda que sabe melhor, não é? Mas as pessoas já não querem isso, não querem ter o tempo de espera. Quem espera 5 minutos para servir um prato, muda de restaurante, vai a outro sítio. E é óbvio que as coisas assim perdem o sabor, perdem o gosto. É tudo aqui e agora. Somos a geração do imediatismo. Estamos aqui, já sabemos uma notícia de um avião que caiu há 5 minutos no outro lado do mundo e nós queremos saber essas notícias todas. E às vezes queremos fazer o mesmo com a fé. A fé tem de ser alimentada também pela paciência, pela perseverança, pelo saber esperar. E é isso que nos faz crescer. Algum tempo atrás, achei curioso, uma amiga da minha mulher trouxe-nos uma receita muito curiosa. Era um bolo, mas era um bolo de perseverança. Aquilo tinha que ficar, aquela massa, eu não sei bem explicar toda a receita, porque eu não sou lá grande coisa à culinária, mas aquela massa era uma massa interessante, que ela tinha que esperar X dias até a massa levedar e depois tinha que dividir aquela massa em vários outros recipientes para distribuir por outras pessoas ou fazer bolos mais tarde. Mas o curioso é que era um bolo que não era imediato. Era um bolo que levaria vários dias até poder ser realmente concretizado. Eu creio que isto hoje em dia é de facto algo muito pouco comum. Todos nós estamos habituados ao imediatismo, já compramos as embalagens feitas, é só meter no forno e às vezes até já o meter no forno dá muito trabalho para alguns. Realmente a nossa geração mudou muito. Temos de aprender a perseverar, a ter paciência, a aprender a esperar. Como diz o povo, esperar é uma virtude e realmente precisamos de aprender, reaprender
essa arte da paciência. Então a fé está intimamente ligada a estes aspectos. Eu sei que tem havido discursos num outro sentido, discursos do imediatismo, de uma fé imediata, uma fé que move montanhas hoje, ou melhor, ainda quando eu estou a falar já as montanhas se estão a mover, mas realmente aquilo que nós vamos encontrar aqui neste livro de Hebreus, capítulo 11, vamos ver os heróis da fé. São heróis que trabalharam a médio e longo prazo. São homens e mulheres que desenvolveram a fé ao longo de 20, 30, 40 anos, 80 anos, no caso de Moisés, levou 80 anos até poder ser utilizado por Deus, onde a sua fé estava amadurecida. Realmente hoje temos grandes dificuldades em lidar com estes aspectos. É por isso que o texto bíblico aqui poderíamos dizer que dá uma definição de fé. Aqui destes heróis da fé, esta galeria dos heróis da fé diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Aqui é preciso realmente entender o que este texto diz. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de factos que não se vêem ainda. Ou seja, precisamos de aprender a ter convicções no nosso coração. E a fé trabalha nesta área, na área das convicções. A verdadeira fé é algo que provém de Deus, é uma convicção de Deus. Eu quero distinguir duas coisas. A fé não é fezada, desculpem a expressão. Há umas pessoas aí que se dizem cristãos até, etc., mas têm assim umas fezadas. Isto vai acontecer, e é tudo normalmente grandes coisas e pelo melhor, e nem sabem se é isto que Deus quer ou não quer. Muitas vezes acertam, algumas vezes acertam, a maioria das vezes se calhar não acertam, mas aquilo são assim umas fezadas. Vai ser tudo bom, mas a pergunta é isso que Deus quer? A fé é uma certeza, não é uma ideia vaga, não é uma esperança, não é simplesmente aquilo que eu gostaria que acontecesse. Fé não é um desejo. Não confunda fé com desejo. Não confunda fé com vontade própria. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu estou convicto que aquilo que eu queria, que eu oro, que Deus me mostrou que vai acontecer, é exatamente isto que vai acontecer. E acontece, independentemente das voltas que eu dê. No fundo foi aquilo que aconteceu com Abraão, dando o exemplo do pai da fé, que nós iremos ver mais para a frente. Ele estava plenamente convencido por Deus, e foi Deus que o convenceu, não foi só o seu coração. Certamente ele queria ter aquele filho, mas não foi só isso que significa ter fé. Deus colocou no coração de Abraão que ele iria receber o filho da promessa. E ele aguardou 25 anos até que essa promessa se cumprisse. Era uma certeza profunda que ele tinha no seu íntimo de que Deus iria dar aquela criança. E é disto que estamos a falar. A fé não é um desejo. A fé não é uma vontade que eu tenho. Eu gostaria de ter uma grande vivenda, então isto é fé. Não. Eu gostaria de ter muitos filhos, então é isto que Deus quer. Não necessariamente. Ore primeiro, certifique-se de qual é a vontade de Deus para si. E então, certamente, quando Deus revelar a sua vontade ao seu coração, aí coloca a sua fé. Disponha-se a crer na palavra de Deus. A fé baseia-se na palavra de Deus, não numa ideia que eu tive muito interessante. A fé não tem a ver com ideias interessantes. A fé não tem a ver com um desejo do meu coração. A fé tem a ver com a palavra de Deus. Então, não podemos dizer que há fé se ela não for alicerçada na palavra de Deus. Se for alicerçada num desejo, não tem a ver com fé. Tem a ver com desejo, tem a ver com uma vontade própria. Se for baseada noutra coisa qualquer, não é fé. É por isso sempre que quando Deus traz ao meu coração algo para se concretizar, para desenvolver a minha fé, fazer crescer a minha fé, eu sempre peço a Deus: Deus, mostra-me na tua palavra que é isso que tu queres que aconteça. Mostra-me, ó Deus, através dos textos bíblicos, não através de uma fezada, não através de um desejo que eu gostaria que acontecesse assim, não através de palavras bonitas que talvez durante um dia ou dois vão alimentar o coração da outra pessoa, mas depois aquilo não acontece e a pessoa desanima. Não vale a pena. A fé tem a ver com convicções baseadas na palavra de Deus, em factos que vão se realizar independentemente daquilo que eu acho ou deixo de achar. A fé tem a ver com isso. Então é preciso entendermos bem o que significa a fé. A fé então é alicerçada na palavra de Deus, provém de Deus e por isso mesmo é algo que é sobrenatural.
A fé, se não se basear nessa palavra, não é fé. Nós queremos realmente naquilo que Deus nos está a dizer, e isso é fé. Nós queremos que muitas coisas que nós vivemos e que Deus nos confirmou vão se realizar, e isso é fé. Muitas pessoas têm uma certa crença, e crença não é fé. Não confundamos crença com fé. Não confundamos acreditar com fé. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender o que é que eu estou a dizer. Você acredita que o nosso país foi fundado pelo Dom Afonso Henriques. Todo o português acredita nisto. Você acredita que existiu o Dom Dinis. Você acredita que existiu, e você coloca os reis de Portugal que quiser. Acreditamos nisso. Os historiadores contaram-nos isso, dizem que há relatos históricos, há algum fundamento arqueológico, e nós acreditamos nisso. Mas isso não é fé, necessariamente. Não tem a ver com fé, não é disso que eu estou a falar. Muitos de nós nunca vimos átomos e acreditamos na energia atómica. Ela existe. Acreditamos que existem bombas atómicas que provocam explosões e destruição massiva de cidades inteiras. Nunca vimos in loco, nunca estivemos em Hiroshima nem Nagasaki, mas sabemos isto, acreditamos que aconteceu. Então, não estou a falar disto. Isto é crença, isto é o acreditar. Fé tem a ver com outra realidade, tem a ver com uma realidade espiritual, ainda que em alguns casos tem semelhanças a isto que eu acabei de relatar. Nós acreditamos, apesar de não termos visto nada dessas coisas, acreditamos. Poderíamos dizer, de alguma forma, que é uma certa fé, mas não é a fé que estamos aqui a conversar baseada na palavra de Deus. A fé que realmente move montanhas é esta fé que provém de Deus, é colocada por Deus no nosso coração, e na realidade é uma fé que se alicerça nas promessas de Deus. Alicerça-se em coisas que ainda não aconteceram, em coisas que ainda não vimos realizadas, mas pela nossa experiência do passado, nós acreditamos que são possíveis acontecer. Nós acreditamos pela fé que isso vai de facto acontecer, porque são promessas de Deus, são certezas que nós temos no nosso coração. Então isso é realmente uma fé que é útil, uma fé que acrescenta alguma coisa. A fé histórica, a fé científica, podemos dizer assim. Eu sei que os cientistas me estão a ouvir, estão a ficar com os cabelos todos em pé de eu dizer isto, não é? Mas até é preciso um certo grau de fé em algumas áreas. E essencialmente para o cidadão comum que nunca teve a oportunidade de estar a olhar para os átomos, a olhar para aqueles instrumentos todos que nos dão acesso a ver uma série de coisas que o olho nu não se conseguem ver, é preciso um certo grau de fé para acreditar naquilo que é dito. E de alguma forma é neste sentido que eu estou a falar. Mas aqui a fé que eu estou a falar, a fé bíblica, a fé cristã, não tem a ver com isso. Mas é a firme convicção das coisas que ainda não se veem, das coisas que se esperam, daquilo que se aguarda que vai acontecer. Então é esta fé que Deus quer promover no nosso coração. Há muitas coisas que eu nunca vi e acredito nelas. Há muitas coisas que eu nunca experimentei, que eu nunca visitei, onde eu nunca estive, mas no entanto eu acredito. Há dados concretos na história, nos livros, documentos que me comprovam a existência desses mesmos elementos. E não é preciso uma grande fé para acreditar, por exemplo, nas pirâmides do Egito. Eu nunca lá estive, nunca vi in loco as pirâmides, mas já ouvi testemunho de pessoas que viram, já vi fotografias. Hoje em dia, através do Google Earth e outros instrumentos, nós podemos até visitar esses espaços via internet, via satélite. Há fotografias, há filmes, há documentos históricos que nos relatam que elas existem. Seria um grande descabimento eu afirmar aqui não. Como eu nunca vi as pirâmides do Egito, elas não existem, eu não acredito, eu não tenho fé porque nunca provei, nunca palpei. Você diria, o Paulo ficou louco, com certeza. Há tantos dados que mostram que as pirâmides existem, como é que ele está a fazer uma afirmação destas ainda por cima na rádio, não é? Mas o incrível é que as pessoas fazem a mesma afirmação em relação a Deus. Elas dizem, eu nunca vi Deus, por isso logo não posso acreditar que Deus existe. Mas há milhares e milhares de pessoas que já experimentaram a mão de Deus, já tiveram um relacionamento com Deus, ouviram a voz de Deus, foram tocados por Deus, viram milagres acontecer na sua vida acionados por Deus, mas a pessoa, no entanto, diz, eu nunca vi, como tal, eu não acredito. E eu digo, eu também nunca vi as pirâmides do Egito. Realmente é uma loucura pensar assim.
Precisamos de dar ouvidos àquelas pessoas que são, de facto, pessoas próximas, credíveis, pessoas que realmente nós confiamos e que nos podem mostrar como realmente Deus quer agir. Então a fé tem a ver com isto. A fé tem a ver com a ação de Deus na nossa vida. Por isso que muitas pessoas têm esta atitude. Alguns até dizem, nunca ninguém subiu aos céus, nunca ninguém nos trouxe de lá nada. O próprio Jesus Cristo utilizou essa argumentação a dizer que Ele foi, Ele subiu, Ele veio da casa do Pai e Ele sabe que na casa do Pai há muitas moradas. E por isso mesmo Ele iria voltar para a casa do Pai para nos preparar lugar. Deus abriu os céus a muitos outros profetas para eles vislumbrarem um pouco do trono de Deus, e Isaías capítulo 6 é fantástico, relata esse aspecto do trono de Deus. João, o apóstolo, ele teve uma visão fantástica, maravilhosa de Cristo glorificado quando estava exilado na ilha de Patmos, e ele descreveu isso no livro do Apocalipse. É um dos textos tremendos que nós temos nas Escrituras, mas apesar disso as pessoas querem desacreditar, as pessoas querem deixar de acreditar naquilo que a Bíblia nos ensina. Muito mais facilmente as pessoas acreditam nos escritos de Homero, da Ilíade, as histórias da Grécia Antiga, que são documentos, muitos deles, muito mais mal documentados em termos arqueológicos do que a própria existência da Bíblia. No entanto, tantas e tantas pessoas procuram atacar a Bíblia. Sabem porquê? Porque ela é espiritual e os homens não suportam se relacionar com Deus. Foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Quiseram voltar as costas a Deus lá no jardim. Viraram as costas a Deus porque eles queriam ser iguais a Deus. E o texto bíblico nos mostra claramente que nós só nos podemos relacionar com Deus através da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. E ainda que eu possa não ter visto com os meus próprios olhos, mas eu posso experimentar a ação de Deus em mim. Pois pela fé, diz o texto, verso 2, os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, ele agora a seguir vai dar um relato enorme quem são esses antigos que obtiveram bom testemunho. Pela fé, as ruínas das muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias, caíram. Diz lá o verso 30 do livro aqui de Hebreus, capítulo 11. Ele mostra vários aspectos. E ainda aqui, o verso 3, voltando cá um pouquinho mais atrás, diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Esta talvez é uma das coisas que mais dificilmente os cientistas aceitam. É que existe um Deus criador que do nada criou tudo. Ainda que eles não tenham resposta para dar como é que o universo surgiu, ainda como é que eles não têm resposta para dar como é que o mundo em caos se tornou organizado, há mais perguntas do que respostas a determinadas teorias que foram desenvolvidas, mas não aceitam que pela fé o universo foi formado. Pela palavra de Deus todas as coisas passaram a existir. Sabem porquê? Porque isto tem que nos levar a admitir que existe um ser superior a nós, um ser que é inteligente, um ser capaz de criar do nada, e esse ser é Deus. E é com Ele que nós nos relacionamos, é com Deus através da pessoa de Jesus Cristo que nós temos a possibilidade de ser felizes, gozar a paz interior e gozar esse equilíbrio emocional que o mundo tão desesperadamente procura. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.